Bem-vindos a todos vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje vamos continuar o processo de jornada espiritual. E no ensino que nós vamos dar hoje, nós vamos falar sobre a jornada e nós vamos falar sobre os passos da jornada. Vamos começar nosso discipulado, que é o meu discipulado. E eu vou fazer aqui uma lembrança das nossas bases, das nossos três fundamentos: jornada, espiritual, Então, dentro da jornada espiritual, nós temos três pilares. Lembrando, três pilares que são vida com propósito, são meu discipulado e mãos à obra. Mãos à obra, meu discipulado e vida com propósito. São os três pilares da nossa jornada. Nós vamos começar hoje o processo que ele vai começar com descoberta. Então, a gente tem hoje conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus, conhecimento da salvação e conhecimento da igreja. E o valor da oração. Vida com propósito. Conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus, conhecimento da salvação, da igreja e oração. O valor da oração. Esses pontos que nós vamos falar hoje são os pontos de primeiro vida com propósito. São um conteúdo que a gente vai gerar para os nossos estudantes aqui da nossa vida com propósito. E nos outros passos, outras aulas, nós vamos falar sobre o discipulado da fé, que é o conhecimento da fé. Tá? A gente vai falar sobre vou escrever aqui também. Esse aqui é o próximo passo. Aqui a gente vai falar no discipulado da fé, discipulado da fé. A gente vai falar sobre o discipulado de obediência, discipulado e o dízimo, discipulado e o Espírito Santo, o discipulado e a vida cheia do Espírito. A gente vai falar sobre o discipulado e os dons espirituais. A gente vai falar, e aí pula para o mãos à obra, que é discipulado e evangelismo. Aqui tem mais, quantidade, aqui só tem um. Aqui o discipulado e evangelismo é o objetivo principal do mãos à obra, evangelização. Então, hoje nós vamos falar sobre vida com propósito. E eu vou falar para vocês o objetivo de vida com propósito. Vida com propósito, a gente começa com reconhecer a Bíblia. Como que você vai aprender a reconhecer a Bíblia? A Bíblia é uma ferramenta do cristão.
E você precisa entender como que ela funciona sobre a sua vida, como você deve usar ela, quais são os princípios de uso da Bíblia. Geralmente nós nascemos e muitas das vezes nós aprendemos que a Bíblia é algo sagrado, né? Minha mãe, eu aceitei Jesus com 10 anos de idade, mas a gente não sabia o que era a Bíblia. A gente sabia que ela era sagrada, que era algo sagrado, mas a gente via a pessoa falar assim, cuidado, a Bíblia não pode, você pode mexer na Bíblia, mas a Bíblia é sagrada, é santa, não pode rasgar, não pode sujar, não pode fazer nada. A gente tinha essa consciência, mas a gente não tinha uma consciência cristã que ensinou para a gente quais são as funções da Bíblia, né? Como que ela foi escrita, por quê, para quê. Então a gente tem aí uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu vou deixar um versículo aqui que está em Salmo 19 e até o Salmos 19, 119, 105, que diz assim, lâmpada para os teus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A palavra do Senhor era luz, era como se fosse uma lanterna, ela te dá orientação. Você vê que não existe como se ser transporte, nenhum tipo de transporte, não tem como andar à noite se não tiver uma luz, né? Se não tiver uma luz própria. Por quê? Porque a luz, ela te orienta, ela te dá mais posicionamento, né? Para você andar, se locomover. E você precisa reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa reconhecer, em primeiro lugar, esta palavra, ela é de Deus. Se você não reconhece que ela é de Deus, você é um ateu, você não acredita. Então aquilo ali passa a ser uma história qualquer, como qualquer um autor que escreveu um livro, né? Por exemplo, um livro pode ser que seja um livro de teoria, né? Uma ciência que eu coloquei lá no papel, é algo que eu penso, pode ser uma teoria, como pode ser uma prática. Um escritor, ele contou sobre a vida dele, o que ele fez, é uma prática, né? Uma literatura, um livro de literatura, é alguém que viveu e está contando a experiência dele no livro. E pode ser também um livro de fantasia, um livro de poesia, vários tipos de livros, que não é o caso da Bíblia. A Bíblia, você precisa entender que ela é um livro de revelação. A Bíblia é um livro revelado e um livro de revelação. Por quê? Porque o livro de revelado lá em Gênesis é um livro que foi revelado, a história de Jesus foi um livro revelado, o que aconteceu. Mas Apocalipse é a revelação. O significado da palavra Apocalipse significa revelação. Então Deus está revelando. Você tem um livro que ele conta a história de vida real e um livro que está se revelando sobre a nossa vida. Então a Bíblia, ela é exatamente uma mensagem de Deus para nós, para o seu povo e para aquele que nele crê. Então você precisa conhecer que a Bíblia, ela é a boca de Deus falando para nós, entendeu? E a gente precisa conhecer esse Deus que nós pregamos. Então a Bíblia nos orienta para isso. E o que a gente consegue também com a Bíblia? Encontrar facilidades, as nossas raízes, né? O livro da Bíblia, ele tem vários capítulos. E você precisa saber que existem esses capítulos, né? Se você pegar ali no índice, você vai ver que tem vários títulos, né? Gênesis, a gente tem aqui, quer ver? São 40 e poucos capítulos. Livros. Todos os livros, né, aqui no índice, você precisa ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Esses livros aqui, você precisa entender eles. Então nós temos uma tarefa aqui que eu vou deixar para os irmãos, né, que é uma tarefa que você vai memorizar esses livros. A tarefa de memorização, tá? Todos vocês têm que fazer essa tarefa. Memorizar todos esses livros. Você vai pegar o índice, que é o índice da Bíblia, né? E vai memorizar um atrás do outro, e depois você vai tentar lembrar e escrever numa folha separada quais são a ordem que está nesse livro, tá?
Então, é a tarefa que eu vou deixar para a próxima aula. Tá? É a tarefa de memorização. Não precisa você memorizar todos, né? Mas quanto mais você memorizar, vai ser melhor. Para a gente ter um trabalho aqui em cima. Então, a gente precisa fazer essa memorização dos livros, tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento. No Velho Testamento e no Novo Testamento. Bom, pessoal, essa é uma tarefinha de hoje que eu estou passando para vocês. A memorização desses livros. E vou identificar, né, quais são os novos e os velhos. Então, para que a gente possa entender um pouco mais, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os nomes dos livros e se eles são de Novo Testamento ou de Velho Testamento. Beleza? Essa é a nossa missão para a gente alcançar. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o uso da Bíblia, como usar a Bíblia. A Bíblia, ela tem um todo 39 livros. Tá? Ela tem aí no Novo Testamento e no Velho Testamento. Na verdade, são 39 livros. Depois de Malaquias, no total são 66. Total são 66. São 27 mais 39, 66 no total. Então, olha só, é muita coisa, né? Mas, ela não, como eu falei logo no começo, antes da gente abrir, os livros da Bíblia não foram feitos para a gente ler todos de uma vez só. Não é você pegar o livro todinho e ficar lendo até você terminar o livro todo da Bíblia. Não é. Ele é um processo. Ele é algo para você viver a Bíblia. Tanto que a nossa indicação é que você pelo menos leia todo dia. Você tem uma orientação de você ler alguns capítulos em algum momento do dia, mas constante, com uma constância. Esse é um dever do cristão. Por quê? Porque você é aquilo que você vive. Se você não comer, você vai ter deficiência de algum tipo de energia no seu corpo. Você vai ficar desnutrido, você vai ficar sem força. Assim também é. Se você tem pouco conhecimento da Bíblia, você também é desnutrido, você também é um deficiente da palavra de Deus. Você tem uma certa deficiência. Quando você está sempre absorvendo esse conteúdo, você consegue ter muito mais energia espiritual. Quando você adquire um conhecimento diário da Bíblia, você consegue se alimentar. Esse é o sentido da Bíblia sobre a vida do cristão. Ele tem que ler a Bíblia, ele tem que absorver. Ele não pode ter uma overdose de conteúdo também, porque a mesma coisa acontece com o alimento também, né? Se você comer demais, você vai ter uma overdose, você vai ter algum problema digestivo ali na hora de processar. A Bíblia tem esse dever de você ter certos conhecimentos. A gente vem à igreja, quando você vem à igreja, você recebe informações da Bíblia, mas você precisa ter um momento de busca, de aprendizado na sua vida. Então, a ideia é ter um momento livre, um momento separado, um momento tranquilo da sua vida, do seu dia a dia, e meditar na Bíblia. Porque a Bíblia assim diz, que nós devemos meditar nela de dia e de noite, né? Você pode ler de manhã, mas o dia todo você está com aquela mensagem na cabeça e começa a meditar. Isso faz você ser uma pessoa culta de Deus. Você tem conhecimento de Deus, das coisas de Deus, para que você possa também usar esse conhecimento. Porque vai chegar uma hora, irmãos, na vida de todos nós, que nós precisamos usar esse conhecimento. Esse conhecimento ele vai entrando em nós e vai fazendo parte da nossa vida. E a gente pode abençoar vidas, a gente pode falar para aquelas pessoas do amor, da bondade de Deus, porque nós temos conhecimento. Então, essa é uma maneira de nós, como nós devemos usar a Bíblia no nosso dia a dia, refletindo os passos, né? E como esses passos eles vão falar com a gente. E Deus fala conosco através da Bíblia. É uma forma de Deus falar com a gente. Tá? Por quê? Porque o nosso entendimento de Deus, ele é baseado naquilo que Deus deixou para nós.
no nosso mundo, a gente só vê aquilo que a gente está no dia a dia lidando. Se você não pensa no vento, por que ninguém fica pensando no vento? Ou você só pensa no vento quando você está com calor, aí você vai lá e liga o ventilador, né? Mas ninguém pensa no vento, porque você não vê ele, mas ele existe, né? Mas nós não estamos pensando nele. Então, para a gente pensar em Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está viajando na história, nos momentos, e a gente consegue lembrar de Deus, estar pensando em Deus, estar vivendo Deus na nossa vida. E Deus, ele fala conosco nesse momento, entendeu? Então, eu vou passar aqui. Quero ler algo para vocês bem simples. Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos. É uma coisa que isso acontece com a gente automaticamente, né? A gente deixa a Bíblia lá, na hora do culto você pega ela, está novinha, tanto que você usa pouco. Mas esse é um dos erros do cristão. Não só usar a Bíblia quando a gente vai aos cultos, né? Se limitar ao uso dela somente quando vai na igreja, entendeu? E o seu crescimento espiritual acontece lentamente. Quanto mais informação que você vai tendo, você vai crescendo. É um processo, igual eu falei, não é uma coisa que acontece, desbrota, da noite para o dia, amanhã você vai acordar e já sabe tudo da Bíblia. Não, é um desenrolar da nossa vida. É um desenrolar. E Deus, ele vai trabalhando, por isso que é um processo espiritual. Porque é como você vai entendendo Deus que ele vai trabalhando na sua vida. Imagina uma pessoa que não entende nada de Deus. Deus não consegue trabalhar muito na vida dela. Ela tem pouca energia espiritual. Ela tem pouco conhecimento. Então, ela tende a ter pouco desenvoltura espiritual na vida dela. Entendeu? Por exemplo, as crianças também. As crianças, elas devem ser ensinadas desde já a também você lê uma mensagem para ela bíblica, você lê algo interessante para ela que ela vai desenvolvendo, porque a criança, ela tem mais facilidade intelectual, de aprendizado que o ser humano mais adulto. Ele está na escola, ele aprende tudo na escola, né? Ele aprende tudo que ele vê. Aliás, ele aprende tudo o que a gente passa para eles. Então, se você tem o costume de ler, os seus filhos também vão ter costume de ler, né? Se a gente tem o costume de só sentar e ver televisão, assistir televisão, os nossos filhos também vão seguir os nossos costumes, tá? Então, é muito bom isso que a gente está fazendo, é bom para a nossa vida, e para a vida da nossa família, entendeu? Uma família que tem a literatura, a leitura da Bíblia como foco principal em suas vidas, né? Então, olha só, irmãos, vamos fazer uma visão aqui. Eu já falei sobre o índice, né? Sobre a página dos índices que os irmãos vão gravar, né? E a gente vai fazer eu vou fazer algumas perguntas aqui e vou dar mais respostas, que são o seguinte: alguém que lembra pelo menos de 3 livros da Bíblia? Vamos lá, 3 livros. Pode ser novo do velho, não importa. Fala 3 livros. Isaías, Mateus, Lucas. Isso. Fala 3 livros. Daniel, Marcos e Levítico. Sim. Lembra, Paulo? 3 livros? Bota a cabeça para pensar. 3 livros da Bíblia, pode ser qualquer um, os mais simples. Irmãos, a gente está sempre lendo a Bíblia, mas quando a gente para pensar, a gente acha, né? Então, a gente tem que estar afiado, sabe por quê? Porque às vezes você se encontra com uma pessoa que está precisando de uma palavra de Deus, né? Aí nós estamos vazios, a gente também não consegue ajudar ninguém, não consegue passar uma palavra. Imagina, você tem um vizinho sofrendo,
você quer falar algo de Deus para ele, mas você não lembra exatamente das palavras, né? Então é bom que a gente estude, é bom que a gente sempre esteja em contato com a palavra. Ela a Bíblia é um livro para que não é só para a gente deixar na nossa cabeceira ali, né? Tem gente que coloca aberta, né, isso na mesa, já vi, tem gente que deixa assim, como se fosse um objeto sagrado, né? Aquilo que eu falei no começo. Não, a Bíblia, ela é a ferramenta do crente. Ela é algo que a gente pode usar todos os dias da nossa vida. Ela é uma ferramenta para ser usada. E eu vou falar para vocês. Alguém sabe qual idioma que foi escrita a Bíblia? Isso aí. Hebraico grego. A Bíblia foi escrita no hebraico grego. Significado do vocabulário Bíblia. Qual o significado da palavra Bíblia? A Bíblia é um livro. No antigo, né, no passado, essa palavra Bíblia era simplesmente um livro. Está junto ali. Só que a gente imagina, né? Bíblia Santa e tal. Antigamente se chamava Bíblia, qualquer livro. Então, a Bíblia continuou com esse nome. Então o significado é livro mesmo. Mas no significado de vários livros. Tá? A Bíblia é vários livros juntos se tornam uma Bíblia. O nome mais conhecido a pessoa que traduziu, assim, que fez a tradução mais conhecida, você sabe quem é a pessoa que teve mais conhecimento? Ele traduziu a Bíblia e todo mundo conhece essa tradução dele. A Bíblia tem várias traduções, tá? Muitas traduções mesmo. No Brasil existe uma pessoa que traduziu e a tradução dele é a mais usada. Alguém conhece? Isso aí. É dele mesmo, João Ferreira Almeida. E ele era um padre, tá? O João Ferreira Almeida, ele era um padre que fez a tradução mais usada. A tradução mais usada. É isso mesmo. É boa. A tradução dele é maravilhosa. Quantidade de escritores que foram os escritores da Bíblia, vocês sabem? Quantidade de escritores? Juntando todos os escritores da Bíblia, chega a 40 escritores. 40 escritores. É muita coisa. A gente sempre conhece frases da Bíblia cantadas, versículos, né? O tempo todo tem alguém falando algum versículo da Bíblia, clamando, falando. O Brasil, ele é um berço do cristianismo. Nós somos um povo que crê em Deus. Muitas vezes muitas pessoas não seguem, mas elas sabem falar versículos da Bíblia. A Bíblia é muito proclamada, ela é muito usada, né? Então a gente tem que dar glórias a Deus por isso, né? Nós estamos no país cristão, nós estamos no estado. O Espírito Santo tem 70% do povo evangélico. É uma quantidade muito grande, se você for ver. Nos outros estados, o Espírito Santo ele bate recorde, a população cristã que crê em Deus. Mas muitas das vezes não tem conhecimentos básicos, conhecimentos assim, essenciais daquilo que é a base do cristianismo, o conhecimento da Bíblia, conhecimento quem foi, quem traduziu, da onde que veio, como é que juntou esses livros todos. Muito conteúdo que a Bíblia tem, que foi durante o período da humanidade que foi sendo descoberto, né, em escavações, pergaminhos, muitos materiais, e aonde que aconteceu todo esse ajuntamento. Claro que é o propósito de Deus, é o propósito de Deus fazer isso. Só que a Bíblia veio completa, caiu do céu, completa, pum! Não, nada aconteceu assim. Existe todo um processo, a gente precisa entender esse processo, até mesmo para você dar valor àquilo. Você dá valor a algo que foi feito com esforço físico, pessoas, homens de Deus, grandes homens de Deus, tiveram todo um trabalho físico, intelectual de montar todo o processo. É muito fácil nós falarmos assim, isso aqui é a casa de Deus, mas existe centenas de pessoas que participaram dessa construção.
homens que deram suor, se dedicaram, né, a essas paredes, essas portas, a toda essa estrutura física. Existiu todo um trabalho a ser feito, e nós temos que dar valor a isso, porque as coisas não acontecem no estalar de dedos, as coisas não caem assim do céu. Um livro tão poderoso como esse, ele foi montado por grandes homens que se disporam a fazer esse trabalho, que é um trabalho muito preciso e mesmo doloroso, e custa tempo, custa dedicação. Então nós temos que dar valor ao que nós temos, irmão. Eu te falo que no tempos antigos as pessoas não tinham uma Bíblia com todos os livros assim. Isso aqui é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca com vários livros. Às vezes tinha um pergaminho que era pesado, e eles tinham que ter pessoas que carregavam, ajudavam a descarregar aqueles livros. As coisas eram complexas. Nem todo mundo sabia ler. A leitura era para os grandes, quem poderia pagar. Não era toda a família que tinha condições de colocar um filho na escola, ter um escriba para ensinar eles. Entendeu? Nós temos toda uma dificuldade. Hoje nós temos a Bíblia em qualquer tipo de aparelho, né? Hoje você tem uma facilidade de baixar vários aplicativos aí com Bíblia, que você tem facilidade de postar, enviar para amigos, mandar mensagem. Todo mundo hoje consegue fazer ali um memezinho com versículos bíblicos. Você tem várias possibilidades, mas será que realmente você entende a essência da Bíblia na sua vida? Então, hoje, no capítulo de hoje, eu quero deixar bem posicionado a questão da Bíblia. A importância da Bíblia na nossa vida. Tá? Nós vamos colocar um foco bem importante, e essa semana eu quero que vocês façam esse processo de entender aquele índice e gravar os nomes, porque eu vou pedir para vocês semana que vem citar, tá? E eu quero que vocês estejam bem afiados na questão da ordem ali do índice, para que a gente possa montar esse cenário dessa jornada nossa espiritual. E o nosso foco principal é educar, é discipular vocês. Nós temos, eu acho que não ficou longo, mas é o objetivo. E nós temos que entender a ferramenta que nós temos em mãos. Eu vou orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse privilégio. Pode ficar sentado vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, ó Deus, entregando essa palavra, neste culto de ensino da Tua santa e poderosa palavra, meu Pai, para que nós possamos, ó Deus, absorver, Senhor, essa mensagem que foi falada aqui hoje, meu Pai, para que o Senhor possa ser manifestado agora no meio do Teu povo. Abra, Senhor, nossas mentes, para que possamos aprendermos, ó Deus, a Tua santa e poderosa palavra, meu Pai. Esteja conosco, nos dá a Tua graça, só hoje, mas para sempre.